Olá pessoal, a gente vai dar início à nossa aula da disciplina de arquitetura de computadores, falando da introdução à arquitetura de computadores, tá certo? Bom, antes da gente começar a disciplina, a gente tem que entender alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é um computador? Uma máquina destinada para processamento de dados, onde a gente vai ser capaz de obedecer às instruções que visam produzir certas transformações nos dados, com o objetivo de alcançar um fim determinado. Então, o computador é uma máquina de processamento, tá? E o que a gente vai processar lá? Arquivos. Mas o que é o arquivo? Arquivo é um conjunto de dados que geralmente está relacionado aí, considerado como uma unidade. Para o armazenamento em dispositivos físicos, tá? Em dispositivos físicos, segundo algum critério de organização, tá bom? No nosso caso aqui, os arquivos serão armazenados em meio magnético, em disquete, CD, DVD ou no próprio disco rígido do computador. Bit, tá? É uma forma abreviada de falar binary digit, tá? Que corresponde à menor unidade de informação que pode ser manipulada por um computador. Um bit pode armazenar um dígito binário, e a gente vai ver aí que o dígito binário é 0 ou 1. E o byte? Byte já é um conjunto de bits, normalmente aí 8 bits, que é capaz de representar um caractere, uma letra, um dígito ou um símbolo especial, tá certo? É a unidade utilizada como medida de capacidade da memória aí dos computadores. Bom, para a gente saber, a gente já sabe esses conceitos, agora a gente vai procurar entender como foi o surgimento do computador, desde quando a gente tem essa ideia de computador, tá? Os computadores, a gente tem uma ideia de computação da época de 2000, por volta de 2000 a.C., quando surgiu a história do ábaco, tá certo? O ábaco faz parte da geração zero dos computadores, e essa geração se estendeu por muito tempo. Bom, com o passar do tempo, o homem foi se modernizando e aí conseguiu construir algumas coisas diferentes. Como aqui a máquina de Pascal, tá? Que era máquina de calcular. Essas duas imagens que vocês veem são duas máquinas de calcular da época. Uma era a máquina de Blaise Pascal e a outra a calculadora de Leibniz. Aqui ainda na geração zero dos computadores, dos computadores mecânicos, a gente tinha a máquina diferencial de Babbage e a máquina analítica também de Babbage, onde aqui a gente já conseguia introduzir uma certa questão de programação, tá? Como professor? A gente conseguia fazer essa programação através dos fios nesses teares que a gente tinha aqui. Ainda na geração zero, com os computadores mecânicos, a gente tem aí o Mark I, criado em 1970 e 1943. Ele era uma calculadora mecânica e elétrica, pesava cerca de 15 toneladas e teve 15 anos em serviço. Produziu tabelas para fins militares e científicos. Já na primeira geração, aí nós já temos aí por volta de 1945 até 1955, as famigeradas válvulas, tá? As válvulas eletrônicas, tá? Parece até uma lâmpadazinha. A gente tinha a questão do armazenamento em banda magnética, em disco magnético, já o primeiro tipo de armazenamento. Memória principal em ferrita magnética. A introdução da programação normal em um computador. E a introdução da comunicação. Não podemos deixar de falar no Alan Turing, tá? Que é considerado o pai da computação. Era um matemático, lógico e criptoanalista e cientista da computação britânico. Ele inventou aí a máquina de Turing, tá? Para quem não sabe, foi uma máquina que, com essa máquina, os ingleses conseguiram decifrar outra máquina, que era uma máquina alemã, chamada de Enigma, tá? Existe até um filme com relação a isso. Se vocês quiserem, depois pode dar uma pesquisada, que é muito legal. Bom, também ainda na primeira geração, não podemos deixar de falar de John von Neumann, que é considerado aí o pai da arquitetura dos computadores. Por quê? Porque Neumann propôs que a memória do computador deveria desenvolver-se de forma a armazenar um programa
constituído por um conjunto de instruções codificadas, tá? Hoje, para a gente isso é uma coisa obsoleta, mas na época, tá, que Newman pensou nessa ideia, isso foi uma revolução, e essa revolução é trazida até os dias de hoje. Esse modelo de Newman, a gente consegue conter ele até hoje. Não podemos deixar de falar um dos primeiros computadores do mundo, aí o ENIAC, tá? Foi criado por volta de 1945 e tornou-se operacional, inaugurando a primeira geração dos computadores. Na segunda geração dos computadores, aí já temos as características aí com o transistor, tá? A gente teve a evolução das soluções de equipamentos e a evolução na programação. A terceira geração dos computadores foram marcadas pelos circuitos integrados, onde a gente tinha a introdução dos circuitos integrados, criação de mini computadores, utilização em tempo compartilhado, introdução do conceito de compatibilidade, a programação feita em Assembly, uma linguagem Assembly, desenvolvimento de softwares e a evolução dos diversos componentes. Se vocês notarem aí a diferença, tá? Com relação à primeira, à segunda e à terceira geração, os computadores diminuíram absurdamente de tamanho. Vejam que as válvulas eram grandes, os transistores eram bem menores e os circuitos integrados se tornaram menores ainda. A quarta geração é marcada pela geração do VLSI, os nossos microcomputadores, que foram introduzidos aí a partir da década de 80. Onde a gente teve as características da introdução dos microprocessadores, o desenvolvimento dos computadores pessoais e a evolução dos diversos componentes que a gente tem com relação a hardware e a software. Essa evolução veio até dias atuais. Que a partir de agora, na quinta geração, a gente já tem a geração do futuro, que é a famigerada inteligência artificial, onde a gente tem as características aí, o reconhecimento de voz, sistemas inteligentes e as redes neurais, onde a gente encontra aí em sistemas bancários, na internet, nos celulares, smartphones e tudo mais que você tenha hoje em dia com relação a computadores. Bom, visto essa evolução dos computadores, agora vamos entender a linguagem de máquina e a linguagem de montagem. O que uma difere da outra, tá? Linguagem de máquina ou código de máquina é um sistema de instruções e dados codificados em código binário, que podem entender os microprocessadores. Então, é a linguagem que a máquina vai entender. Sistema binário ou de base 2 é um sistema de numeração posicional, o que vai me dizer que o computador vai entender o quê? 0 ou 1. Então, ele só vai saber o que é 0 ou 1, que vai ser verdadeiro ou falso. Vejamos agora um exemplo de conversão decimal para binário. Conversão decimal para binário, nós temos aí 18 dividido por 2 vai dar 9, sobra 0, 9 por 2 dá 4, sobra 1, 4 por 2 dá 2, sobra 0, e 2 por 2 dá 1, sobra 0. Contando, um número vai ficar 1, 0, 0, 1, 0. Lógica digital. Bom, como eu falei para vocês, o computador só entende o 0 ou 1, verdadeiro ou falso. E esses sinais, essa lógica digital vai ser composta através dos circuitos básicos, tá? Os sinais elétricos emitidos por cada computador através das portas lógicas, da lógica digital com as portas lógicas, tá? As portas são circuitos básicos que têm pelo menos uma, ou geralmente mais de uma entrada, mas exatamente uma saída. Esses valores são lógicos, são só verdadeiro ou falso, e o computador vai entender que ele vai dizer que tem 0 ou 1, para verdadeiro ou falso, certo? As portas básicas são divididas em porta do tipo E, porta OU e portas não, que é o inversor das portas, tá?
A porta I, tá? Recebe 2 ou mais entradas e vai produzir apenas uma saída, sendo que essa saída será 1 apenas quando todas as entradas forem 1. Na porta OU, vou ter também novamente a mesma quantidade de entradas, tá? E apenas uma saída, sendo que será 0 apenas quando todas as entradas forem 0. E a porta não, ela vai ter um valor invertido. Quando a entrada for 1, a saída é 0. E assim vice-versa. Bom, pessoal, essa foi nossa primeira aula. Temos aqui as referências e caso tenha alguma necessidade ou dúvida a mais, pesquisar pela internet. Um grande abraço e até a próxima aula.